Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Que alegria poder estar aqui e mais uma vez compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Eu gostaria só de explicar a ausência dos nossos dois pastores. O pastor Nemísio está de férias e o pastor Wellington está ali a nossa mãe, né? A congregação ali do Moreno, ministrando a ceia do Senhor. Vamos abrir, meus irmãos, o texto. Eu queria falar com os queridos nessa noite sobre uma advertência contra a murmuração. Acho que talvez todo mundo conhece um murmurador, principalmente quando a gente fica de frente do espelho algumas vezes. Números, capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus: O povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo reclamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos dos peixes que comiam de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. O maná era como uma semente de coentro, e a sua aparência era semelhante ao bidélio. O povo ia por toda parte e colhia. Eles moíam em moinhos, socavam em pilões, depois cozinhavam em panelas e deles faziam bolos. O sabor do maná era como bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. Então Moisés ouviu o povo que chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: Por que fizestes mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem dei à luz para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometestes dar aos teus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Meus irmãos, esses dias eu estava na internet e vi uma frase atribuída a um provérbio chinês que define bem o tema que eu dei para vocês nessa noite. A frase dizia mais ou menos o seguinte: eu estava descontente por não ter sapatos, mas aí eu encontrei um jovem que não tinha pernas. Eu acho que essa frase define bem, meus irmãos. Eu acredito que essa frase, na verdade, resume não apenas o tema do nosso sermão, mas essa frase, ela resume a geração atual da humanidade. Meus irmãos, nós somos, de longe, a geração mais desenvolvida e mais abençoada por Deus com capacidade tecnológica para melhorar a vida. Meus irmãos, nós possuímos coisas em grandes quantidades que os nossos avós não sonhavam em possuir. Alguns de nós até podem se lembrar, porque tem 40 anos como eu, pode se lembrar que a vida era muito difícil. Haviam muitas limitações, mas o que nós vemos hoje, apesar de todas as facilidades que nós temos em nossa geração, é uma pandemia de descontentamento. As pessoas hoje reclamam do café com pão. Nossos pais, nossos avós eram agradecidos por farinha com açúcar.
E quando tinha mistura, porque algumas vezes, né, Emiliano, ia só farinha, outras vezes ia só café. Eu perdi as contas das vezes que eu vi o meu pai sair para trabalhar na serra, tomando uma xícara de café e fumando 2 cigarros. Pronto, 2 brejeiros lá e ele ia embora. Porque era tudo muito difícil. Agora, meus irmãos, todos nós já ouvimos também a frase: esse daí reclama de barriga cheia. E, meus irmãos, dada o desenvolvimento da raça humana, às vezes, meus irmãos, realmente as pessoas reclamam de barriga cheia. Mas, em alguns momentos, elas reclamam com algumas razões. Meus irmãos, enquanto nós estivermos nesse mundo, em algum momento da nossa caminhada nesse mundo, nós lidaremos com situações difíceis. Nós passaremos, meus irmãos, por dificuldades. E a nossa vida nesse mundo, ela se assemelha a um deserto. Aliás, deserto, dificuldades com um deserto, é o que define bem esse texto. O povo, meus irmãos, ele estava atravessando um deserto. E tanto para aquele povo, como também para nós, a coisa mais natural do mundo, nós que temos um coração corrompido pelo pecado, a coisa mais natural quando nós passamos por dificuldades é o nosso coração sugerir passar a murmurar, passar a reclamar de tudo e de todos. É uma tendência natural do coração humano, depois da queda, depois que Adão e Eva se rebelaram contra Deus. É uma tendência natural do coração do idoso, do jovem, da criança, de reclamar, de murmurar da sua condição e da sua situação, esteja ele bem ou não. Mas algumas vezes, meus irmãos, nas situações difíceis da vida, parece que a única solução é murmurar. Parece que a única saída possível diante de toda a dificuldade da situação é murmurar. Talvez essas pessoas, esses homens, esse povo, achassem que a única possibilidade era murmurar. Mas, meus irmãos, esse texto é muito claro. Se vocês lerem todo ele, esse texto ele é muito claro, porque ele ensina que murmurar, no ato de murmurar, nós colhemos frutos amargos. Quando nós passamos a viver uma vida de murmuração, nós colhemos, meus irmãos, consequências sérias. Eu quero sim, de fato, me dirigir primeiramente àqueles que parece que vivem para murmurar. Qualquer situação, eles estão murmurando. Mas talvez você não se encaixe nisso. Moisés, eu não sou uma pessoa que murmura. Ok, mas eu quero também me dirigir a você. Eu quero deixar você alerta, porque cedo ou tarde, você enfrentará, lidará com situações que estão além da sua força, lidará com problemas, e talvez você pense que não murmura, mas quando você enfrentar uma situação mais complexa e mais difícil, como esses homens estavam aqui, talvez você ache, talvez você pense em murmurar. Eu quero alertar você, eu quero deixar que você esteja muito bem alerta, para que na dificuldade você não cometa o pecado desse povo. Que você lembre-se dos frutos amargos, das consequências amargas, que é murmurar contra o nosso Deus. E, meus irmãos, me permita chamar a atenção de vocês nessa noite para 3 lições que eu enxergo nesse texto que nós lemos. 3 lições que nos trazem uma advertência contra a murmuração. Em primeiro lugar, meus irmãos, a murmuração corrompe o povo de Deus. A murmuração corrompe o povo de Deus. Olhem comigo os versos de 1 a 4 novamente, atentamente. O texto diz o seguinte: o povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e os consumiu, tendo as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou e o fogo se apagou. Por causa disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também
os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Vocês percebem uma coisa interessante? Eles murmuram, e Deus vai e repreende por meio de um juízo. Parece que a situação estava resolvida. Criaram-se até um memorial. Quando a Bíblia cria um memorial, quando o autor bíblico dá um nome a um lugar, é porque ele quer que aquilo ali seja lembrado. Mas meus irmãos, foi imediatamente, eles já esqueceram do que havia acontecido. Agora, por quê? Porque eles foram corrompidos, meus irmãos, por aquelas pessoas que estavam ali com eles. A murmuração, meus irmãos, ela corrompe. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que murmurar não é o pecado só de gente que não conhece Deus. Murmurar é um pecado também de gente que conhece o Senhor. As murmurações podem surgir no meio do povo do Senhor. E esse parece que era um pecado comum à geração do deserto. A geração que havia saído do Egito. Cedo ou tarde você vai ver tanto em Números, como também no livro de Êxodo, esse povo voltando a murmurar. Era um pecado comum do povo, da geração de Deus que viveu no deserto. Mas esse pecado também, meus irmãos, existe no meio do povo de Deus nos dias de hoje. Não é algo que pertence só à geração que o Senhor tirou do Egito, não. Murmurar corrompe também a geração de hoje, a geração daqueles que dizem crer em Deus. Meus irmãos, agora, se perguntem, como é que eu posso saber, Moisés? Tudo bem, a murmuração ali ficou clara e patente, mas como é que eu posso saber se eu estou murmurando contra Deus? Como é que eu posso avaliar a minha vida e saber se eu estou murmurando contra Deus? Meus irmãos, eu acredito que é fácil identificar a murmuração se a gente tentar identificar a fonte da murmuração. E a fonte da murmuração, meus irmãos, é sempre, sem exceção, a fonte da murmuração é a incredulidade. Não existe outra razão para que nós murmuremos contra o Senhor. Sempre será, meus irmãos, a incredulidade. Esse foi o pecado, incredulidade, que gerou a murmuração, foi o pecado que tirou aquela geração da terra prometida. Mais na frente o Senhor vai dizer que nenhum dessa geração que está murmurando agora vai entrar na terra prometida. Todos eles vão cair no deserto, um por um. O Senhor vai matar um por um daqueles que murmuraram, daqueles que foram incrédulos com relação ao Senhor. Meus irmãos, esse povo, essa nação que saiu do Egito, foi uma nação que recebeu, meus irmãos, a promessa de Deus. Deus havia dito que tiraria eles da escravidão e levaria eles para uma terra boa, que a Bíblia diz que mana leite e mel, para expressar a qualidade da terra, a ótima terra, melhor do que a terra do Egito. O Senhor estaria com eles para fazer daquela terra como se fosse um novo jardim. Mas esse povo, meus irmãos, diante das dificuldades do deserto, eles começaram a esquecer as promessas de Deus. Mas não apenas esquecer das promessas de Deus. Eles começaram a duvidar do amor de Deus e do poder de Deus. Foi para trazer para a gente morrer no deserto que o Senhor nos trouxe do Egito. Foi para isso, para a gente morrer nesse deserto que o Senhor nos tirou do Egito. Constantemente esse povo duvidou das promessas de Deus, questionou a bondade de Deus e foi incrédulo com relação ao poder de Deus. E meus irmãos, não é assim com a gente? Não é assim que nós agimos? Basta uma dificuldadezinha maior na nossa vida e nós já começamos a reclamar. Eu não aguento mais meu emprego. Não, eu não aguento mais a minha faculdade. Eu não aguento mais a minha esposa. Eu não aguento mais os meus filhos. Eu não aguento mais o meu marido. Não aguento mais a igreja. Aquelas pregações já me deu. Não aguento mais a igreja. Meus irmãos, se bem que murmuração, acho que o único povo que não murmura são os vascaínos, porque parece que eles já estão acostumados a sofrer, mas o normal, meus irmãos, é que nós murmuramos, constantemente nós murmuramos. Mas você já parou para pensar numa coisa?
Pense comigo. Você já parou para pensar? Que enquanto você murmura do seu emprego, tem gente mais fiel a Deus do que você, orando por um. Você já parou para pensar que enquanto você reclama da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, marido e esposa, tem gente mais temente a Deus que você, orando por uma família? Você já parou para pensar que enquanto você reclama da igreja, dos sermões, do louvor da igreja, dos irmãos da igreja, tem gente melhor do que todos nós que estamos aqui nessa noite, preso por causa da sua fé, sem poder cultuar o Deus verdadeiro, sem poder estar junto com os seus irmãos para cultuar solenemente no dia do Senhor ao Deus que fez todas as coisas? Já parou para pensar? Já parou para pensar que tudo que você tem gente melhor do que você que não tem? Lá na China sendo perseguido, lá na Coreia do Norte sendo perseguido, gente que tem tão pouco, e você reclamando. Deixe-me dizer uma coisa. Continue reclamando. Reclame do marido, reclame da esposa, reclame do emprego, reclame do Estado, reclame da política, reclame do que você quiser. Tão somente continue reclamando. E logo, logo, você estará num deserto, da mesma forma como esse povo. Apenas continue reclamando. Meus irmãos, o fato é que o pecado da murmuração corrompe a nossa alma. A murmuração nos faz, meus irmãos, focar naquilo que não temos e esquecer daquilo que nós já temos, esquecer de agradecer a Deus pelo que Ele já nos deu. E aqui eu chego ao segundo ponto. A murmuração revela a nossa ingratidão para com Deus. A murmuração não apenas corrompe o povo de Deus. A murmuração revela a nossa ingratidão para com Deus. Olha o que é que diz os versos 5 em diante do texto. Depois que o povo começa a chorar mais uma vez, no verso 4, prestem atenção no que esse povo vai dizer. Lembrávamos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser, olha o desprezo, não vemos nada a não ser esse maná. Meus irmãos, aqui nós aprendemos uma coisa interessante, que a murmuração, meus irmãos, e a ingratidão, elas andam abraçadas. A murmuração e a ingratidão, elas andam de mãos dadas. E o que é pior? Ela é capaz de influenciar. A murmuração é capaz de influenciar aqueles que vivem com o murmurador. Não foi assim? Diz que o povo começa a reclamar. E o povo de Israel vai junto. Meus irmãos, ainda que nós não tenhamos consciência, quando nós vivemos uma vida murmurando, nós estamos demonstrando ingratidão para com Deus. Nós demonstramos ingratidão para com Deus. Talvez você diga assim: Moisés, se você soubesse da minha situação, Moisés, você não dizia um negócio desse não. E se você tivesse um câncer em fase terminal, fosse idoso, solitário e sem ninguém no hospital? Você já parou para pensar nisso? Você está reclamando. Mas se você estivesse no hospital, lutando contra um câncer em fase terminal, você sabe o que é que separa a sua vida de um câncer em fase terminal? Não é a sua alimentação, não. A alimentação pode até ajudar você a ter um câncer. Mas o que separa você de uma cama de hospital e de um câncer em fase terminal se chama soberania de Deus. O Deus que controla absolutamente todas as coisas.
Nada acontece fora da vontade do nosso Deus. Agora, ao invés de, se você está reclamando ou está murmurando, vira a engrenagem. Você tem saúde? Você tem um emprego? Você tem uma família? Acima de tudo, e mais importante, você tem o Senhor Jesus. Você tem um libertador. Porque, meus irmãos, os israelitas, nessa passagem, eu não sei, eles estão lembrando diário, estão com saudade de pepino. Eles estão dizendo que comiam de graça no Egito. Onde no Egito se comia de graça? Onde? Quais do povo de Deus comeu no Egito de graça? Eles eram escravos. E estavam, meus irmãos, no pior momento da sua escravidão. Faraó os oprimia. Faraó matou os seus filhinhos, recém-nascidos, todos do sexo masculino. Eram obrigados a serem jogados no Nilo. Essa era a condição daquele povo. E o Senhor vai lá. O Senhor vai lá com mão forte, 10 pragas. Humilhação total dos deuses do Egito. Nosso Deus é superior. E muitos daqueles que não eram povo de Deus, ao verem a demonstração do juízo, do poder sobrenatural de Deus, disseram, vamos seguir esse povo aqui, porque o Deus que acabou de derrotar todos os deuses de Faraó, está prometendo uma boa terra. E eles se mexem, se enfiam no meio do povo de Deus. Mas quando as dificuldades passaram, quando as dificuldades chegaram, e o ingrato tem memória bem curta, muito curtinha, eles começam a desejar, meus irmãos, voltar para o Egito. Meus irmãos, eles estão com saudade de alho. Meu Deus, alho! Eles viram a nuvem de dia protegendo eles do calor do deserto. Eles viram aquela imensa coluna de fogo na escuridão do deserto, aquecendo eles e guiando eles. Eles viram água jorrar de rocha. Eles viram um pão cair dos céus. Eles viram um maná cair dos céus. Mas agora eles estão reclamando por alho, por cebola. Meus irmãos, como o ingrato tem memória curta. Nós não podemos esquecer, meus irmãos. Você que é crente, você sabe de onde você foi tirado. Você que é cristão, você sabe que nós estávamos numa escravidão, pior do que uma escravidão física. Porque a escravidão que nós estávamos colocados é uma escravidão que mata não apenas o corpo, mas coloca a nossa alma num lugar de tormento pela eternidade. A escravidão que esses homens estavam enfrentando aqui era física. Mas a escravidão que nós temos que lidar, todos nós com elas, é uma escravidão espiritual. E foi o nosso Deus que nos libertou. A murmuração, assim como ela corrompe o povo de Deus, essa mesma murmuração revela a nossa ingratidão para com Deus, para tudo que Ele já fez, para o Cristo que nós temos. O ponto alto, meus irmãos, da nossa murmuração é esquecer, meus irmãos, das promessas que nós recebemos de Deus, das promessas que nos foram dadas pela fé em Jesus Cristo. O ponto alto da nossa murmuração, meus irmãos, como crentes, é quando nós desejamos tanto uma coisa, e nós achamos que nós estaremos mais felizes, mais completos, se o Senhor nos der aquela coisa. Pode perceber, meus irmãos, se você não é feliz estando com Cristo, se você não é realizado estando com Cristo, nem que Deus dê todo o mundo para você, você será. Porque Cristo já não habita mais o centro da sua vida. Porque Cristo já não está mais no trono da sua vida. Você colocou coisas, seus desejos se sobrepõem à sua alegria em Cristo. Pode acreditar, meus irmãos, o murmurador, ele sempre vai esquecer do doador. Ele sempre vai querer só a bênção.
ele vai achar que tendo aquilo será mais satisfeito e mais completo, e não será. Nada nesse mundo pode nos dar significado, completude, razão de ser, sentido existencial, se não for o nosso Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Somente Ele. Mas nós esquecemos disso. Esquecemos de coisas mais simples, coisas mais básicas. O cuidado diário de Deus sobre as nossas vidas. Olhe, por exemplo, o murmurador, ingrato, ele vai se esquecer das bênçãos diárias. Olha o que é que o texto diz, versos 7 ao 9. O maná era como uma semente de coentro, e a sua aparência era semelhante ao bidélio. O povo ia por toda parte e colhia. Eles o moíam em moinhos, socavam em pilões, cozinhavam em panelas e deles faziam bolos. O sabor do maná era como bolos amassados com azeite. Prestem atenção. Quando de noite descia o orvalho, sobre o arraial também caía o maná. Todo santo dia, Deus providenciava para o povo uma dieta equilibrada para as vidas difíceis do deserto. O povo queria carne, mas eles já tinham tudo o que era necessário para a vida no deserto, enquanto eles atravessavam para a terra de Canaã, para a terra prometida. Mas eles estão, meus irmãos, rejeitando. Eles estão dizendo, esse maná, com desprezo, nós não conseguimos, a nossa alma está seca. Note que eles estão aqui dizendo, eles estão secos, estão com fastio da provisão de Deus. O murmurador, meus irmãos, infelizmente, ignora o pão nosso de cada dia do maná aqui. Caiu o orvalho, toda noite caiu o orvalho, toda noite o maná estava lá. Sabe qual é a aplicação aqui para a gente, meus irmãos? O que não temos agora, não precisamos agora. O Senhor sabia que aquela dieta específica, aquela alimentação específica, era a necessária para a vida no deserto. O nosso Deus, meus irmãos, Ele conhece a gente, nós, muito melhor do que nós. E quando Ele resolve nos dar um não, nos privar de alguma coisa, não pense que é porque Ele nos odeia, porque Ele não quer nos ver felizes. Quando Ele nos priva de alguma coisa, é porque Ele sabe que é para o nosso bem. Porque tem algo melhor, porque não estamos preparados para possuir aquilo que nós tanto pedimos. Nós precisamos lembrar disso. Meus irmãos, há pessoas, milhares, dormindo aí com fome, sem um teto. Avalie. Olhe para a sua vida e avalie se você tem razões para murmurar, tendo todas as coisas necessárias para a vida aqui, como o maná era para o deserto. Avalie que mesmo tendo o Senhor Jesus, avalie mesmo tendo o Espírito Santo, o penhor da salvação habitando em você, que é a garantia de que você vai para o céu por causa da sua fé em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Avalie se tendo todas essas coisas, você tem motivo para murmurar. Evite andar com murmuradores, meus irmãos. Eles corrompem. O verso 4, como eu já disse, é muito claro. O populacho, o verso 4 diz o quê? O populacho que estava entre os israelitas. Algumas versões dizem os estrangeiros. Essas pessoas, eles queriam apenas as promessas de Deus, e não o próprio Deus. Elas queriam o benefício, mas não queriam seguir o caminho de Deus, não queriam obedecer a Deus. E eles começaram a murmurar. Mesmo tendo visto o poder de Deus, eles desejaram voltar para o Egito. Eles desejaram voltar para o Egito. É tipo aquela pessoa que professa a fé em Jesus Cristo, vem até aqui na frente chorando algumas vezes, né? Confessa. Mas quando as dificuldades do deserto dessa vida, quando as dificuldades da caminhada cristã começam a aparecer, ela quer voltar para o mundo. E às vezes ela volta para o mundo, porque no mundo ela tem menos problemas. Se você quer, como diria certo pregador, uma religião confortável, que lhe traga apenas bênçãos,
Não procurem o cristianismo. Jesus prometeu duas coisas, um céu para a gente morar e uma cruz para carregar. Foi isso que ele prometeu. Haverá dificuldades, meus irmãos, mas nós não podemos desejar voltar para o mundo. Você já teve na presença do murmurador? É um negócio horrível. Se chove, ele reclama que está chovendo. Nunca vou me esquecer, um culto de oração aqui, alguém disse no culto de oração que houve umas previsões aí, mais uma vez os homens, os homens previram que não ia ter inverno esse ano. E aí eu nunca vou me esquecer, a gente orou aqui, acho que quem estava nesse culto deve lembrar, a gente orou aqui, clamou a Deus, aí começa a chover. Só que aí passou 17 dias chovendo praticamente direto. Aí rapaz, vamos orar agora para não chover, porque já está chovendo demais. Porque é isso que o murmurador faz. Se tem um emprego, reclama do emprego. Se está desempregado, reclama que está desempregado. Se anda a pé, deseja ter um transporte. Se coloca o transporte, começa a reclamar porque não tem dinheiro para fazer a manutenção. Porque é assim, meus irmãos, que o murmurador vive. Se está sozinho, reclama que não tem família, que não tem um parceiro, que não tem um casamento, que não tem um relacionamento. Mas quando está junto, reclama que só dá trabalho, não tem tempo para ele. O murmurador, meus irmãos, sempre vai arranjar 1000 maneiras de expressar a murmuração do seu coração. Agora, meus irmãos, é nosso dever alertar essas pessoas sobre o perigo que é murmurar. Note, meus irmãos, que os israelitas, alvos da redenção, da libertação do Senhor, era para ter caído em cima desse populacho. Meu amigo, vocês estão reclamando aqui, vocês estão reclamando de barriga cheia, vocês estavam escravizados, o Senhor libertou, vocês vieram de tabela. Que negócio de pepino, que negócio de alho, que negócio de carne de Egito. Mas o que é que o povo faz? O povo vai imitar a murmuração. Era dever dos israelitas pregar para esse povo sobre o governo de Deus, sobre o poder soberano de Deus. Da próxima vez que um irmão chegar para você reclamando da vida dele, murmurando da vida dele, seja o primeiro a defender a Deus. Seja o primeiro a defender aquele que vive para todo sempre, que é digno de todo louvor e toda adoração. Transforme a sua razão de murmurar em adorar. Transforme. Lembre que o nosso Deus tem propósito em tudo. Porque, meus irmãos, se nos juntarmos aos murmuradores, como os israelitas se juntaram aos murmuradores, só nos restará, meus irmãos, ter o mesmo destino deles. E foi enfrentar o juízo de Deus. E aqui eu chego ao meu terceiro ponto. Em primeiro lugar, a murmuração corrompe o povo de Deus. Em segundo lugar, a murmuração revela nossa ingratidão para com Deus. E em terceiro e último lugar, a murmuração provoca a ira de Deus. Grave bem o que eu estou dizendo. Bote bem fundo no seu coração. A murmuração provoca a ira de Deus. Olha o verso 10. Então Moisés ouviu como o povo chorava por suas famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Prestem atenção, no verso 1 o Senhor ficou irado. Mas agora na repetição da murmuração, na lição não aprendida, o Senhor fica muito irado. Meus irmãos, há várias passagens nas Escrituras que nos mostram o amor paciente e sofredor de Deus. Pense numa coisa que traz sofrimento a Deus, é amar gente da nossa qualidade. Da minha e da sua qualidade. Sim, você, eu, nós. Pense numa coisa que traz pesar ao coração de Deus, é amar gente trabalhoso, que nem eu e você. Em diversas passagens das Escrituras, o profeta Oséias, acho que é o campeão, irmão Wilton, dos chamados misericordiosos do Senhor. O Senhor correndo atrás do povo, chamando, venham, se coloquem debaixo das minhas asas, venham até mim. Jeremias vai dizer que o povo do Senhor
cometeu 2 pecados, trocou o Senhor, a fonte de águas vivas, e cavou cisternas furadas que não podem reter água. O Senhor constantemente chamava o povo ao arrependimento sincero. O profeta Naum, no capítulo 1, verso 3, diz até assim: o Senhor é tardio. Outras versões diz: o Senhor demora a ficar irado. Mas, meus irmãos, Ele fica. Ele fica. Em diversos momentos da Bíblia nós vemos a ira de Deus se manifestando. E deixe-me dizer as coisas. Não é algo bom de se ver. Quando você estuda sobre a queda do reino de Israel pela Síria, a queda do reino de Judá pela Babilônia, é uma carnificina. É algo horrível. Há coisas que os babilônios fizeram com o povo de Deus que eu não consigo pronunciar aqui, porque tem crianças ainda aqui. Algo terrível, porque Deus estava irado. Nós não podemos de forma alguma abusar da misericórdia de Deus. O povo de Israel abusou. Moisés orou, Moisés intercedeu, mas o povo volta a murmurar. Meus irmãos, essa segunda ira a primeira foi uma advertência. O acampamento pegando fogo era uma advertência. Vocês prestaram atenção, meus irmãos, que na leitura diz que o fogo consumiu as extremidades do acampamento. Relatou alguma morte? Não relatou nenhuma morte não, meus irmãos. O texto mesmo lá não tem morte, só diz que pegou fogo. Começou a surgir um fogo. E o povo percebeu que Deus não estava bem com aquela murmuração não. Então o povo vai a Moisés, Moisés intercede e o fogo se apaga. Não há mortes. Porque era uma advertência, meus irmãos. Mas agora, o povo abusa da misericórdia de Deus. O povo rejeita o maná de Deus. Esse pão vil, vai ser dito mais na frente, no capítulo 21 de Números. Esse pão vil. Uma das traduções de vil no grego é imundo. Só tem esse pão imundo. Mas, meus irmãos, venham comigo ao resultado do descontentamento desse povo. Eu queria que a irmã projetasse o verso 31. O Senhor mandou um vento e trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros em todas as direções, e voavam a uma altura de quase 1 metro. O povo saiu, pegou codornas todo aquele dia, toda aquela noite, todo dia seguinte. Era uma vontade grande de comer carne. Ninguém recolheu menos do que 10 cestos grandes. Em seguida, depois de tratar as bichinhas, botar as avoetezinhas lá, as codorninhas lá, tudo estendida, meus irmãos, para secar. Mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Hatavá, pois ali sepultaram o povo. Ali virou um túmulo para os murmuradores, para aqueles que cobiçaram a carne dos egípcios. Meus irmãos, esse texto nos ensina que quando nós murmuramos por algo, carne, quem vai nos dar carne, Moisés? Nós queremos carne. Quando nós murmuramos por algo, essa coisa que tanto nós desejamos pode ser nos dada, mas como uma maldição para as nossas vidas. Isso que tanto nós desejamos, acima do nosso contentamento em Deus, da nossa alegria em Deus, pode se tornar, meus irmãos, a maldição da nossa vida. A carne foi dada, mas não como bênção, mas para a morte. Deus estava irado com a murmuração, porque a murmuração só produz isso. A murmuração desperta a ira de Deus. Meus irmãos, nós não podemos viver como se nossa vida fosse um fardo.
como se tudo que Deus nos desse é um fardo. Meus irmãos, prestem atenção. De forma alguma, a Bíblia, nem eu e nem o próprio Deus, quer dizer que você não pode melhorar de vida, não. Que você não pode desejar uma coisa melhor para a sua vida, não. Tipo, o cara nasce numa família pobre, aí o cara vai ser pobre pelo resto da vida, porque se ele desejar uma condiçãozinha financeira melhor, desejar passar num concurso, é porque ele não está satisfeito em Deus. Não é isso que eu estou dizendo, não. E nem de perto, nem de longe, nem nenhum local na Bíblia, você vai encontrar Deus proibindo que você procure melhoras para a sua vida, trabalhando honestamente. Nenhum lugar. Agora, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que está insatisfeito, mesmo tendo as promessas de Deus, mesmo tendo o Espírito de Deus habitando em nós, a garantia do novo céu e da nova terra. Estar insatisfeito, viver murmurando por tudo, é colocar a razão da nossa vida nessa existência, no deserto que é esse mundo. Nós não podemos fazer isso, meus irmãos. Os israelitas murmuraram diversas vezes, porque tiraram dos olhos a terra para onde eles estavam indo. O deserto não era, meus irmãos, a moradia fixa. O lugar para onde os israelitas estavam indo era imensamente melhor. Talvez se nós passássemos a enxergar o além, talvez se nós constantemente pregássemos para nós mesmos que a vida não acaba aqui, que o sofrimento que nós enfrentamos é passageiro, que ele produz a nossa leve e momentânea tribulação, como Paulo vai dizer, produz para nós um eterno peso de glória. Talvez se nós olhássemos para o sofrimento como uma forma de Deus tirar o nosso coração das coisas desse mundo e levar para o céu, porque é isso que acontece. A primeira coisa que Deus faz é levar o seu coração para o céu, só depois Ele leva o corpo. Só depois Ele leva o corpo. Enquanto você caminha, meus irmãos, por esse deserto, por as dificuldades desse mundo, agradeça, meus irmãos, pela promessa dos novos céus e da nova terra, porque eles pertencem a você, a nós, que colocamos a nossa fé e a nossa esperança não nas coisas boas desse mundo, mas naquele mundo limpo, restaurado, que o nosso Senhor trará quando Ele voltar para nos buscar. Lembre-se que o deserto não é a sua morada, que os sofrimentos ficam nesse mundo. Deixe-me encerrar, meus irmãos. Eu quero trazer uma última aplicação. Percebam, meus irmãos, que o texto que eu li mostra uma sequência desastrosa. Há uma sequência desastrosa aqui. No verso 1, o povo murmura. No verso 2, Moisés intercede. No verso 4, o populacho, gente que não é de Israel, do povo de Deus, murmura. O povo de Deus vê a murmuração, se deixa influenciar pela murmuração e começa a murmurar novamente. Só que dessa vez, meus irmãos, Moisés acompanha. Olha o que é que diz o verso 11. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim uma carga de todo esse povo. Será que eu fui quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu quem deu à luz? Para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeu dar a seus pais? Onde eu, vão percebendo eu, viu? Eu. Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? Pois choram diante de mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Vocês perceberam? Meu, minha, a mim. Moisés está se concentrando, meus irmãos,
nas suas dificuldades. Moisés parece que está se esquecendo de quem é Deus. Se vocês chegarem em casa e ler o restante do capítulo, Deus diz que vai dar carne no povo. O que é que Moisés faz? O Senhor vai arrumar carne para esse povo todinho. Senhor, se a gente matar os animais, tudo que a gente tem aqui, não vai dar carne não, ainda vai faltar. Aí Deus diz, pois você vai ver como eles vão comer carne. Meus irmãos, Moisés não estava reclamando do deserto não, murmurando do deserto não. Ele estava murmurando do ministério. Como pastores, algumas vezes a gente pode ser tendencioso a murmurar do ministério. Os famosos burnouts estão por aí, né? O esgotamento chegou a um nível tão alto que a gente só sabe murmurar. Ah, meu Deus, está difícil, igreja complicada, irmão brigando por besteira. Moisés se deixou influenciar, meus irmãos, pela murmuração, e agora ele mesmo estava murmurando. E o pior, agiu com incredulidade quando Deus disse que ia dar carne. Meus irmãos, quem é que vai interceder por Moisés? Está murmurando. Quem é que vai interceder pelo povo? Quem é que vai, meus irmãos, interceder por nós? Que facilmente murmuramos. Nós precisamos, meus irmãos, de um intercessor diferente de Moisés. Nós precisamos de um libertador diferente de Moisés. Nós precisamos de um intercessor que não seja influenciado pelas nossas murmurações. Nós precisamos, meus irmãos, de um intercessor que não desanime quando nós damos trabalho a ele. Meus irmãos, nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo. Você, eu, nós precisamos de Jesus Cristo. Talvez você tenha entrado nessa noite aqui reclamando da vida, reclamando que nada dá certo, que parece que Deus não lhe ama. Eu quero dar a você o antídoto para essa murmuração. Ele deu a você, Ele deu por você o que de melhor Ele poderia dar. O que são riquezas? O que são saúde plena? O que é uma vida longa comparada ao sangue de Jesus Cristo derramado em nosso favor naquela cruz? Capaz de perdoar o mais maligno dos pecados que abrigamos em nosso coração, capaz de purificar a nossa alma e de nos preparar para estar com Ele na eternidade. O que são as coisas desse mundo comparado ao dom da graça de Deus em Jesus Cristo? Você precisa de Jesus. Nós precisamos da obra dele em nosso favor. Nós precisamos da morte dele para pagar os nossos pecados, para pagar o pecado da murmuração, que muitas vezes domina o nosso coração. Você precisa confessá-lo, reconhecê-lo como o único que pode livrar você da ira vindoura, como o único que pode livrar você e o seu pecado da sua murmuração do juízo eterno de Deus no inferno, que durará por toda a eternidade. Você precisa de Jesus. Nunca se esqueça disso. Amém? Meus irmãos, que durante essa semana e as dificuldades que nós enfrentaremos no deserto chamado Brasil atual, que ao invés de murmurar, nós sejamos gratos a Deus. Nunca se esqueçam, a murmuração corrompe o povo de Deus, revela a ingratidão para com Deus e, acima de tudo, atrai o juízo de Deus. Não murmure, adore. Adore ao Deus que pode todas as coisas.